7 alimentos que não devem ser consumidos pelas crianças menores de 2 anos. Vamos conversar sobre isso? Muito importante, hein? Então vem! Mesmo quem tem bebê pequenininho, é importante a gente já ficar pensando e já se programar. Quais são os alimentos que as crianças até 2 anos podem ou não podem comer? Lembrando que os alimentos só devem ser oferecidos depois que as crianças fazem 6 meses e têm os sinais de prontidão alimentar. Isso você vai ver na playlist da alimentação aqui no canal do YouTube. Mas quais são esses alimentos que a gente deve evitar, que não é para ser consumido? O primeiro, que é o mais importante, que é o vilão, que às vezes está escondido com um nome diferente, ali no produto industrializado. E outras vezes está ali na nossa cara, é o açúcar. Criança até 2 anos, a gente tem que evitar ao máximo tudo que tem açúcar. Não é que a gente tem que ser radical, mas, gente, ela vai ter a vida inteira para depois aprender a comer porcaria. O que a gente conseguir nos primeiros 2 anos ser mais puritano, conseguir dar maior qualidade nutricional, melhor. Os hábitos estão sendo formados. A saúde está sendo formada nos primeiros 1000 dias, que é o útero, na amamentação e depois até 2 anos da criança. Então, evitar açúcar. E olha, nos pacotes, às vezes, quando você está lendo do que é composto aquele alimento, o açúcar tem nome de sacarose ou de outros nomes, então fique esperto. Pesquise sempre os nomes que aparecem nos rótulos lá da composição antes de ficar oferecendo. Segundo alimento que não deve ser oferecido, principalmente no primeiro ano de vida, é o mel. Por quê? Mas, doutora, é natural. Ele evita. O mel é maravilhoso para adultos e para crianças maiores. Para os pequenos, eles podem dar uma doença chamada botulismo. Então, não ofereça mel nem no chazinho, nem na colher para as crianças menores. Nunca para menor de 1 ano e cuidado entre 1 e 2 anos, tá certo? Terceiro alimento, que não é um alimento, na verdade é um produto artificial e que está em muitos outros alimentos ou também nas gotinhas, é o adoçante. A gente não deve oferecer adoçante para as crianças. O ideal é a gente oferecer o açúcar natural, que está na fruta ou num doce em compota. A gente evita ao máximo a gente usar o adoçante, a não ser que as crianças tenham diabetes e que o pediatra tenha prescrito especificamente o adoçante. Para uma criança saudável, a gente deve evitar porque ele é um produto químico, tá certo? Quarto alimento, cuidado nas crianças menores de 2 anos com um alimento que eu adoro e que é muito comum, é a pipoca. Pipoca não deve ser oferecida para criança menor de 2 anos pelo risco de engasgo. Então, fuja da pipoca para os pequenos. Tem países que só orientam a pipoca para as crianças maiores de 4 anos para evitar o risco de engasgo. Então, fique atento em relação a isso. Eu tenho aqui no meu canal do YouTube um vídeo que fala especificamente dos alimentos que têm muito risco de engasgo. Assista esse vídeo, ele é importante, aqui na playlist de alimentação. Quinto alimento que a gente tem que evitar também nos primeiros 2 anos são o amendoim. Por quê? Também pelo risco de engasgo, ele é redondo, ele é durinho, também deve ser evitado, a não ser que você triture ele. Lembrando que o amendoim é extremamente calórico e gorduroso, então muita parcimônia aí. O sexto alimento que a gente deve fugir é a azeitona com caroço. Ai, mas a minha criança adora azeitona. Gente, é um risco aquele caroço. Isso, ela pode engolir, parar na garganta e obstruir, realmente engasgar, obstruir a respiração. Quer dar uma azeitoninha, se a criança gosta, você pega, tira o caroço e corta bem pequenininho. Não deixa redondo, não. Corta bem pequenininho e aí a criança pode. Além do mais, por que não é muito bom a azeitona? Porque normalmente ela vem com sal, muito sal. E a gente tem que evitar também excesso de sal nos primeiros 2 anos. Não só o açúcar, mas o excesso de sal também faz mal. Sétimo alimento que tem que ser evitados. Esse é o mais comum e é o que as famílias às vezes caem na tentação. Salgadinhos industrializados. É Skinny, é Doritos, é batatinha, é aqueles que derretem na boca. Eles são baratos, ele engana, só que ele é uma toxina atrás da outra. Além de ter muito sal que força o rim, ele também tem muitos produtos químicos que não agregam, muito pelo contrário, não traz saúde, traz doença para as crianças. Já tive paciente meu que foi internado
por causa disso que ele deu uma reação alérgica por tantos os produtos químicos e ele acabou sendo internado. Então, evite esses 7 alimentos. Ofereça para as crianças alimentos que vêm da terra, naturais e não industrializados. Vamos fugir dos saquinhos, das caixinhas, dos pacotes e vamos comprar tudo que a gente acha em cesta, tudo que a gente planta, né? Tudo que a gente compra a granel, porque é muito mais natural.